O ponto zero da lenda. Olhe bem para este lugar. Este é o Engenho da Morte. Em 1780, ele valia uma fortuna. Era o auge da riqueza e da brutalidade do ciclo do açúcar. Hoje, ele vale o silêncio. Está abandonado, coberto pelo mato, esquecido pelos homens, evitado por todos. Foi abandonado não por praga, não por crise econômica, mas pelo terror. O terror causado por uma única mulher, uma escrava que eles tentaram matar, mas que se recusou a morrer. A história oficial dirá que o engenho faliu. Mas a lenda, sussurrada pelos mais velhos, conta outra coisa. Ela conta que o engenho foi vencido, vencido por uma força que o chicote não podia tocar, que a fome não podia consumir, que a própria morte não podia levar. O que acontece quando o terror encontra o indestrutível? A resposta está aqui, neste solo amaldiçoado. Nos próximos minutos, vamos desvendar a lenda de Asa, a negra indestrutível. Vamos investigar a anatomia de sua imortalidade e o mistério que transformou o engenho mais cruel do Brasil em um monumento à resistência. Se você está pronto para entender como a resistência pode se tornar a mais potente das maldições contra o opressor, inscreva-se agora. Curta este vídeo para que esta lenda não seja esquecida. E comente sua teoria sobre o que realmente a mantinha viva. O Engenho da Morte, o palco da brutalidade. Para entender a lenda, é preciso primeiro entender o palco. O Engenho da Morte não era apenas um local de trabalho. Era uma máquina de moer gente, otimizada para extrair o máximo de açúcar e o mínimo de vida. Seu proprietário, o Coronel Mendonça, era a personificação da ganância. Seu feitor, um homem chamado Baltazar, era a personificação da crueldade. Juntos, eles formavam um sistema perfeito de terror. A produtividade do engenho era lendária, mas o era também o seu cemitério. A expectativa de vida ali era a mais baixa da região. Mendonça acreditava que o medo era o melhor fertilizante para a cana. O trabalho era incessante, a comida escassa, o descanso um luxo, a punição uma rotina. A morte era a única certeza, a única forma de alforria. Neste inferno vivia Asa. Não sabemos seu nome africano, apenas o nome que lhe foi dado. Ela não era alta, nem particularmente forte. Não era líder de revoltas, nem curandeira. Ela era apenas mais uma, silenciosa, trabalhando na moenda. Mas Asa tinha algo que Mendonça e Baltazar não podiam chicotear, nem comprar, nem vender. Ela tinha uma força interior, uma recusa silenciosa em ser quebrada. E essa recusa, em um lugar onde a morte era a regra, estava prestes a se manifestar de uma forma que desafiaria a sanidade de seus opressores. O palco estava montado, o chicote estava levantado e a lenda estava prestes a nascer. O primeiro teste, o castigo que falhou. A lenda de Asa não começou com um milagre, mas com um ato de desespero. Um dia, ela tentou fugir. Não foi uma fuga planejada, mas um rompante de exaustão e desespero. Ela foi pega a poucos quilômetros do engenho e trazida de volta pelo feitor Baltazar, que via a punição como um espetáculo necessário para manter a ordem. O castigo deveria ser exemplar, um aviso final para todos. Baltazar a amarrou no tronco. O coronel Mendonça e toda a senzala foram obrigados a assistir. O feitor era um mestre na arte de punir. Ele sabia exatamente onde bater para causar a dor máxima sem matar imediatamente. O som do chicote rasgando a pele era a trilha sonora daquele inferno. Asa não gritou, ela não implorou, ela apenas recebeu. Sua recusa em dar a Baltazar a satisfação de um grito de dor era em si um ato de resistência. Quando o castigo terminou, Asa foi desamarrada e jogada na senzala, dada como morta. Seu corpo estava em carne viva, uma massa de cortes profundos e sangrentos. Os outros cativos se aproximaram, esperando apenas cobrir o corpo e chorar. Mas, na manhã seguinte, quando o sol nasceu, um sussurro percorreu a senzala. Asa estava viva. Não apenas viva,
Ela estava sentada, com os olhos abertos, olhando para o teto. A recuperação foi o que chocou a todos. Em vez de levar semanas, como seria o normal para ferimentos daquela magnitude, ela levou dias. Em 3 dias, ela estava de pé. Em 1 semana, ela estava de volta à moenda, trabalhando. E o mais assustador, as cicatrizes, embora visíveis, pareciam ter se fechado com uma rapidez antinatural. O corpo dela parecia ter rejeitado a morte com uma força que desafiava a medicina da época. O que deveria ter sido o fim de Asa se tornou o começo de sua lenda. Para os cativos, foi um sinal. Para Baltazar e Mendonça, foi um mistério. Um mistério que eles estavam determinados a resolver. A ciência do sadismo, a tentativa de aniquilação. A sobrevivência de Asa foi um insulto pessoal ao coronel Mendonça. O feitor Baltazar, que se orgulhava de sua precisão em punir, estava em pânico. Eles não podiam permitir que a lenda se espalhasse. A ideia de que um escravo poderia ser indestrutível era um veneno para o sistema. Mendonça, então, transformou a fazenda em um laboratório. A punição se tornou a ciência do sadismo. O objetivo não era mais disciplinar, era aniquilar. Eles precisavam provar que Asa era mortal, que ela era apenas mais uma. A tortura se tornou metódica. Primeiro, privação. Asa foi isolada, recebendo apenas o mínimo para não morrer de inanição. Mas, em vez de definhar, ela mantinha uma energia constante. Seu corpo, acostumado à escassez, parecia ter aprendido a sobreviver com quase nada. Em seguida, o trabalho desumano. Ela foi colocada nas tarefas mais perigosas e exaustivas. Trabalhar sozinha no forno da casa de purgar, onde o calor era insuportável, ou carregar os sacos mais pesados de açúcar. Ela sofria acidentes, queimaduras, ferimentos, mas a cada manhã ela estava de volta. Não com a resignação do escravo, mas com a obstinação de uma força da natureza. As feridas fechavam rapidamente. O que deveria ser uma cicatriz permanente virava uma mancha. O terror começou a atingir os opressores. Baltazar, o feitor, tentou matá-la com um golpe de facão, mas a lâmina escorregou em seu ombro, causando um corte superficial que cicatrizou em poucas horas. Ele começou a beber. Mendonça, o coronel, passou a evitá-la. Ele a via de longe, trabalhando, e se perguntava se ela não era de fato um espírito ancestral, um castigo enviado da África para cobrar o preço de sua ganância. Asa não precisava lutar. Sua mera existência, sua recusa em morrer, era a arma mais potente. O chicote não a matava, mas a sanidade de seus opressores estava sendo consumida dia após dia pela impossibilidade de sua morte. A morte da alma e a sobrevivência do corpo. A falha em aniquilá-la levou a uma transformação profunda em Asa. Ela não era mais a mulher que tentou fugir. Era algo mais. O corpo dela, de fato, recusava-se a morrer, mas a alma parecia ter partido. Ela se tornou um zumbi funcional, mas indestrutível. Asa passou a se mover pelo engenho, com uma eficiência mecânica e um silêncio absoluto. Ela não demonstrava medo, nem raiva, nem alegria. Seu olhar era vazio, fixo em um ponto além do horizonte. Ela cumpria suas tarefas com uma precisão robótica, mas sem a menor faísca de vida. O que era, afinal, essa imortalidade? Não era um dom, mas uma maldição. Ela havia se tornado a própria encarnação da resistência passiva. O corpo estava ali, trabalhando, mas a mente, a essência, havia se libertado de uma forma que Mendonça e Baltazar jamais poderiam alcançar. Para os outros cativos, essa transformação era a prova final da lenda. Asa não era mais uma pessoa, era um espírito protetor. Eles a viam como a materialização da força ancestral, a resposta dos orixás à crueldade do engenho. Sua presença era um conforto silencioso, um lembrete de que a opressão não era onipotente.
A lenda de Asa se tornou o novo credo da senzala. Para os opressores, no entanto, o olhar vazio de Asa era o maior terror. Eles preferiam a raiva, o ódio, o grito. O silêncio e a indiferença dela eram um espelho que refletia a própria monstruosidade deles. Eles não podiam mais chicoteá-la, pois era como chicotear uma pedra. Não podiam mais ameaçá-la, pois ela já estava em um lugar onde a ameaça não tinha poder. Asa havia se tornado um buraco negro psicológico, absorvendo toda a crueldade e devolvendo apenas o vazio. E nesse vazio, o medo deles começou a florescer. O corpo dela era indestrutível, mas a sanidade deles estava se desfazendo dia após dia, diante daquela presença silenciosa e imortal. O contágio do medo, o terror que se espalha. O medo é contagioso, e no engenho da morte ele se espalhou como uma doença, mas pela primeira vez ele fluía da senzala para a casa grande. Asa não precisava fazer nada. Sua mera presença, seu olhar vazio e sua invencibilidade eram suficientes para desestabilizar toda a estrutura de poder. O primeiro a ruir foi o feitor Baltazar. Ele começou a ter pesadelos, sonhava que chicoteava Asa, mas o chicote voltava e o atingia. Ele via o olhar vazio dela em cada sombra, em cada canto escuro do engenho. Ele tentava beber para esquecer, mas o álcool apenas intensificava as alucinações. Baltazar começou a evitar a senzala, a delegar as punições e, finalmente, a fugir de qualquer tarefa que o colocasse perto de Asa. O terror o transformou de carrasco em covarde. Sua autoridade se desintegrou. O medo também atingiu os outros feitores e capatazes. Eles se recusavam a trabalhar nas áreas onde Asa estava. Se ela estava na moenda, a moenda ficava vazia. Se ela estava no campo, o campo ficava deserto. Eles a viam como um presságio, um mau agouro. O medo de que ela fosse uma entidade sobrenatural ou que sua invencibilidade pudesse ser contagiada era mais forte do que a ameaça do chicote do coronel. O terror, no entanto, não era apenas sobrenatural. Era também uma arma de resistência. Os escravizados, vendo o pânico dos feitores, começaram a usar a lenda de Asa a seu favor. Eles sussurravam histórias sobre ela, exageravam seus feitos e a usavam como um escudo invisível. A produtividade do engenho começou a cair drasticamente. O medo dos feitores era tão grande que eles não conseguiam mais impor a disciplina. Eles estavam paralisados. Asa havia se tornado a rainha silenciosa do engenho. Ela não precisou levantar uma mão. Apenas existiu. E com sua existência, ela provou que o medo, quando bem direcionado, pode ser a mais eficaz das revoluções. O prejuízo da lenda, o fim da produtividade. Para o coronel Mendonça, a lenda de Asa não era um mistério sobrenatural. Era um problema de fluxo de caixa. Ele podia ignorar o pânico de seus feitores e o terror de seus escravizados, mas não podia ignorar a queda vertiginosa na produção de açúcar. O engenho da morte, antes o mais rentável da região, estava sangrando dinheiro. O prejuízo era multifacetado. Primeiro, a mão de obra. O medo dos feitores e a resistência silenciosa dos escravizados fizeram com que a colheita da cana fosse lenta, a moagem ineficiente e o cozimento do açúcar desastroso. O açúcar, o ouro branco da época, estava sendo perdido em cada etapa do processo. Segundo, a fuga de capital humano. Mendonça tentou vender Asa, livrar-se da maldição, mas a lenda havia se espalhado. Ninguém queria a escrava que não morria. Ela se tornou um ativo tóxico. Pior, os feitores e capatazes, aterrorizados e incapazes de trabalhar, começaram a pedir demissão em massa. Mendonça não conseguia contratar novos. Ninguém queria trabalhar no engenho onde o chicote não funcionava e os mortos andavam.
O coronel tentou uma última cartada. Ele trouxe um padre para exorcizar Asa e a fazenda. O padre, um homem cético, tentou o ritual. Mas ao olhar nos olhos vazios de Asa, ele sentiu um frio na alma. Ele não viu o demônio, mas algo muito mais assustador: a ausência total de medo. Ele declarou que a fazenda não estava possuída por um demônio, mas por uma tristeza tão antiga e profunda que nem Deus podia tocar. Ele fugiu. A lenda de Asa havia se tornado um fator econômico. A invencibilidade dela não era uma força física, mas uma força de mercado. Ela havia desvalorizado a propriedade, paralisado a produção e destruído a cadeia de comando. A lenda se tornou o preço mais alto que Mendonça teve que pagar por sua ganância. Ele havia investido em crueldade, e o retorno foi o terror. E o terror, ele descobriu, não rende açúcar, rende ruína. A sentença silenciosa, a decisão de vender o engenho. O coronel Mendonça era um homem de números, e os números lhe diziam que o engenho da morte estava amaldiçoado. A produção havia caído para zero. Os credores batiam à porta. Ele não podia mais sustentar a propriedade que ele mesmo havia tornado tóxica. A lenda de Asa havia se tornado a sentença de morte de seu império. Ele tentou vender. Anunciou o engenho nos jornais do Rio de Janeiro e de Salvador, omitindo, é claro, a causa real do problema. Mas a lenda de Asa havia viajado mais rápido que qualquer mensageiro. Os compradores em potencial visitavam a propriedade, viam o olhar vazio de Asa, ouviam os sussurros dos poucos escravizados que restavam e fugiam. Ninguém queria herdar a maldição. A rendição de Mendonça foi silenciosa e humilhante. Ele não podia admitir que havia sido derrotado por uma escrava. Ele forjou uma história de crise do açúcar e problemas de saúde. Em uma noite escura, ele e sua família fugiram do engenho, levando apenas o essencial. O feitor Baltazar, já um farrapo humano, foi deixado para trás, abandonado à própria sorte. O coronel Mendonça, o homem que acreditava que o dinheiro e a crueldade compravam tudo, foi expulso de suas terras pelo medo. A sentença de Asa não foi dada por um juiz. Foi dada pelo mercado. A invencibilidade dela provou-se mais forte que a ganância de Mendonça. O engenho, que era o símbolo de seu poder, tornou-se o monumento de sua derrota. A fazenda não foi vendida, foi abandonada. E o silêncio que se seguiu foi a prova final de que a resistência, quando absoluta, pode destruir o sistema de dentro para fora. A única forma de Mendonça se livrar de Asa foi se livrar de tudo o que ele possuía. A escrava que não morria havia finalmente conquistado sua liberdade, não através de um papel, mas através da ruína de seu opressor. O abandono final, a herança da lenda. Quando o sol nasceu sobre o engenho da morte, ele não iluminou mais o chicote ou o trabalho forçado, iluminou o silêncio. Mendonça e sua família haviam fugido. O feitor Baltazar, encontrado em estado catatônico, foi levado pelos vizinhos. Os escravizados que restaram encontraram-se pela primeira vez sem um senhor. Eles eram livres, não por um decreto, mas por um ato de terror. O que aconteceu em seguida é a parte mais intrigante da lenda. A maioria dos escravizados não ficou. Eles não queriam a liberdade naquele lugar amaldiçoado. Eles pegaram o que podiam e partiram, em busca de quilombos ou de uma vida nova nas cidades. Eles fugiram do terror que os libertou, mas Asa não. A lenda diz que Asa foi a única que ficou. Ela era a herdeira daquele terror. Ela se tornou a guardiã silenciosa do engenho. Ela não precisava mais trabalhar. Ela apenas caminhava pelos canaviais, entrava na casa grande, sentava-se na cadeira do coronel e olhava para o horizonte. O corpo dela, que se recusava a morrer, agora era o corpo da própria fazenda. O engenho da morte se tornou um quilombo de um só, um monumento à resistência. Os anos se passaram e a natureza começou a tomar de volta o que era seu.
O mato engoliu as cercas. As paredes racharam. O telhado cedeu. A lenda de Asa, a escrava que não morria, se tornou o aviso final. Ninguém se atrevia a se aproximar. Os viajantes desviavam o caminho. Os caçadores evitavam a área. O terror que ela havia causado se tornou sua proteção. A lenda de Asa é a prova de que a resistência pode ser a forma mais potente de maldição contra o opressor. Ela não precisou de armas nem de revoltas sangrentas. Ela apenas precisou de uma recusa absoluta em ser vítima. Ela usou o medo do opressor contra ele mesmo. E ao fazer isso, ela conquistou uma liberdade que ia além da alforria. A liberdade de ser indestrutível. A reflexão e o legado. E assim, voltamos ao silêncio. A lenda de Asa, a escrava que não morria, não é apenas uma história de terror, é um manual de resistência. Ela nos ensina que a opressão só funciona enquanto a vítima aceita ser vítima. Quando essa aceitação se quebra, quando a alma se recusa a ser extinta, o sistema desmorona. O que realmente a tornou imortal não foi o sobrenatural, foi a recusa absoluta em ceder. O corpo dela podia ser chicoteado, mas a mente, o espírito, a determinação silenciosa eram inquebráveis. Mendonça e Baltazar tentaram matá-la com o chicote, com a fome, com o trabalho. Mas eles falharam em entender que a morte era a única forma de provar que o sistema deles estava certo. A sobrevivência dela era a prova de que o sistema estava errado. A lenda de Asa é, portanto, a prova de que a resistência pode ser a forma mais potente de maldição contra o opressor. Ela usou o medo do opressor contra ele mesmo. Ela transformou o terror em tática, e ao fazer isso, ela conquistou uma liberdade que ia além da alforria. A liberdade de ser indestrutível. Esta história nos convida a olhar para as nossas próprias vidas, para as nossas próprias correntes invisíveis. O que nos impede de morrer? O que nos torna indestrutíveis? É a nossa capacidade de dizer não ao terror, de recusar a aceitação, de transformar o medo em uma força de proteção. A lenda de Asa é a prova de que a resistência, quando absoluta, pode destruir o sistema de dentro para fora. E o engenho da morte, hoje, é o mais belo monumento à sua vitória. Se esta história te chocou e te fez refletir sobre o poder da resistência, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário nos dizendo o que você achou da lenda de Asa. E continue conosco, pois a história do Brasil está cheia de heróis indestrutíveis esperando para serem descobertos.